Muito bem, voltei para a nossa segunda parte do nosso estudo sobre o fruto do Espírito. Começamos falando na nossa primeira parte sobre o Espírito Santo na vida daquele que tem a Jesus. E eu quero fazer uma observação. Eu esqueci de falar sobre dois símbolos do Espírito Santo no Antigo Testamento, que é o símbolo do selo e do vento. Se você tiver interesse nesse material, você pode falar comigo no privado e depois eu te mando para você estudar sobre isso, ok? Mas vamos lá, a nossa segunda parte. A segunda parte do nosso estudo, eu preciso que você abra a sua Bíblia aí, Gálatas capítulo 5, vamos estar lendo a partir do versículo 16. Agora que as nossas crianças já sabem quem é o Espírito Santo, já sabem que o Espírito Santo é uma pessoa, já sabe o que o Espírito Santo faz na nossa vida, porque Jesus disse que enviaria o Espírito Santo para ficar com a gente. As crianças já aprenderam tudo isso na primeira parte. Então agora nós vamos estar falando sobre o fruto do Espírito e as obras da carne. Lembrando, professor, que desta vez trabalharemos dois temas separados, mas que fazem parte do mesmo assunto. Eu poderia dizer que é tema e subtema, porque nós vamos falar sobre o fruto do Espírito e as obras da carne. De manhã os professores falarão sobre o fruto do Espírito e com certeza vão ter que abordar as obras da carne. À noite os professores falarão sobre as obras da carne, sobre as atitudes que não são boas e, consequentemente, falarão sobre o fruto do Espírito. Então, esta aula agora, ela serve tanto para quem vai dar aula à noite, como para quem vai dar aula de manhã. Vamos à nossa leitura. Vida pelo Espírito. Gálatas 5, versículo 16, diz o seguinte: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Então, o primeiro versículo já diz, olha, se você quer vencer a carne, se você quer ter força para vencer o pecado, você precisa viver no Espírito. O que é viver no Espírito? É deixar-se controlar pelo Espírito. Que Espírito? O Espírito Santo, que nós já estudamos na aula passada. Você precisa deixar o Espírito Santo controlar você. Sabe aquele carrinho de controle remoto? Pois é mais ou menos assim. Quando você está brincando com o carrinho de controle remoto, para onde é que o carrinho vai? Para onde quem está controlando quer que ele vá, não é verdade? Ou melhor, nos dias de hoje, o drone. Quem é que controla o drone? É a pessoa que está aqui com o controle na mão. O drone só vai para onde a pessoa que está com o controle na mão quiser deixar que ele vá. Assim é o Espírito Santo controlando você. Então, para vencer o pecado, para vencer as obras da carne, porque são muitas, né? Para vencer as obras da carne, eu preciso me deixar ser controlada pelo Espírito Santo de Deus. Professor, essa aula não é para as nossas crianças. Primeiramente, essa aula é para mim e para você. Depois que Deus falar com você, aí então você vai falar às crianças. Versículo 17. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. Ou seja, existe uma luta, existe uma batalha sim, entre a nossa natureza, a carne aqui. Você precisa também explicar isso para a criança. O que é carne? Quando a Bíblia está dizendo aqui, porque a nossa carne, do que a Bíblia está dizendo? Da nossa natureza, dessa vontade, desse desejo de fazer as coisas erradas, de cometer pecado que há em nós. Alguém precisa ensinar a fazer coisa errada?
Não, pode perguntar isso para as crianças que elas vão dizer isso para você. Não, porque elas sabem disso. A gente já nasce sabendo fazer a coisa errada, é da nossa natureza. Eles estão em conflito um com o outro. Quem está em conflito? O Espírito Santo de Deus e a nossa carne, o nosso desejo pecaminoso. De modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, esse não faz o que desejam poxa, aquilo que Paulo apóstolo diz, né? Eu quero fazer a coisa certa, mas eu não consigo fazer aquilo que eu quero e acabo fazendo a coisa errada. Mas se vocês são guiados, são controlados, lembra? O carrinho de controle remoto, o drone. Se vocês são controlados, guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Versículo 19. Ora, as obras da carne são, olha aqui, professores da noite, olha aqui, as atitudes erradas são, as decisões erradas são manifestas como imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Eliana, como que a gente vai falar de orgia com criança? Não, nós não vamos falar dessas obras da carne específicas aqui. Nós vamos falar dos pecados das crianças. Então você vai trazer para a realidade das crianças. Ciúmes, mentira, fofoca, egoísmo e tantos pecados do universo das crianças, que você vai estar falando com eles. Cada domingo nós vamos estar falando sobre alguns. Porém, com a criança, não adianta a gente apenas mostrar o errado. Nós precisamos dar a ela uma solução para isso. Então, nós vamos mostrar sim as atitudes erradas, porém vamos dar a solução que o Espírito Santo nos dá para vencer essas atitudes erradas. Então, quando você for falar sobre uma obra da carne, mentira, você vai mostrar para ela o errado e vai oferecer a solução, que é a verdade. Tudo isso está na lição que você vai receber para estar aí ensinando às nossas crianças. Mas continuemos aqui. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quantas características tem esse fruto? Muito bem, 9 características. Professor, não é os frutos do Espírito, é o fruto do Espírito. É um fruto com 9 virtudes, 9 características. Então, o Espírito Santo de Deus irá produzir dentro de nós, na nossa vida, estas características que fazem parte do fruto do Espírito na nossa vida. Então, se eu tenho o fruto do Espírito na minha vida, esse fruto do Espírito na minha vida irá produzir amor, paz, bondade, longanimidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, é importante que a criança entenda isso.
que não são vários frutos. Ah, mas a gente vê por aí cesto de fruto. Tá? Não tem. O detalhe não está no que a criança, na verdade, no visual que ela vai ver. Está na explicação que você precisa dar. Então, eu sugiro que você... Ah, mas então eu não posso usar árvore? Pode usar uma árvore com fruto sim, desde que você inicie a sua aula do dia 25 explicando essas coisas centrais, que é um fruto, que uma árvore frutífera, ela só pode dar um tipo de fruto. Você nunca vai ver uma banana num pé de maçã. A árvore, ela só produz um tipo de fruto. Assim é o Espírito Santo da nossa vida. O fruto do Espírito vai produzir em nós essas coisas boas, essas virtudes excelentes. Nunca irá produzir em nós frutos bons e frutos ruins. As obras da carne, sim. Eu vi até num desenho, né, uma maçã podre saindo um lagartinho de dentro. Isso aí você pode usar para ilustrar as obras da carne. Olha o que a carne produz na gente. Olha o que a carne produz. Olha o que a nossa natureza pecaminosa produz. Produz coisas ruins. Mas o fruto do Espírito em nós produz essas coisas excelentes: amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Amém, professores? Você então vai estudar esse texto, vai buscar de Deus estratégias. Ah, eu vou usar o cacho de uva para ilustrar cada gominho, cada caroço da uva vai ser uma característica do fruto. Ótimo, excelente. Ah, eu vou usar uma laranja. Cada gomo da laranja ou da tangerina será uma característica do fruto do Espírito. Excelente. Ah, eu vou usar uma árvore mesmo e vou colocar as maçãs caracterizando o fruto do Espírito, as características do fruto do Espírito. Não tem problema, desde que você explique isso. Uma árvore frutífera só pode dar um tipo de fruto. E aqui essa árvore, ela está mostrando o fruto do Espírito que está caracterizado por essas virtudes, por essas qualidades. Mas o fruto é um só. Agora eu abro aqui uma observação. Nós sabemos que nós estamos caminhando para a santificação. Cada dia nos parecemos mais com Cristo. Cada dia o Espírito Santo trabalha em nós e nós vamos ficando mais parecidos com Cristo. Até que vai chegar um momento que não vai ter mais diferença. É Cristo ou somos nós? Somos nós ou é Cristo? Oh, aleluia, quando esse dia chegar. Essa é a proposta. Que cada dia sejamos mais parecidos com Jesus. Então, é possível que existam coisas aqui que ainda precisam ser trabalhadas em nós. Por isso, a importância de deixar o Espírito de Deus tomar o controle da nossa vida e nos fazer sermos cada dia mais parecidos com Jesus. A criança precisa saber que o fruto do Espírito é obra do Espírito Santo em nós. Ela sozinha não tem como produzir isso. Isso é fruto do Espírito. Então, o papel da criança é entregar o controle a Deus. O papel da criança é se render à vontade do Espírito Santo. E o Espírito Santo é quem vai produzir esse fruto dentro dela. Como é que eu me rendo à vontade do Espírito Santo? Lendo a Bíblia, me aproximando das coisas de Deus. Quanto mais eu me aproximar das coisas de Deus, mais o Espírito Santo terá liberdade para agir na minha vida e me transformar. Quero dar uma sugestão para vocês, professores. Tanto na aula lá do Espírito Santo como nessa aula, vocês podem, sempre quando estiverem falando disso do Espírito Santo,
vocês podem estar usando o controle remoto, mas vocês também, da televisão, controle remoto do jogo, enfim. Mas vocês também podem estar usando uma massa de modelar, uma argila. E enquanto vocês falam do Espírito Santo, vocês irem trabalhando com essa massa de modelar, com essa argila. E falando, né, que essa é a função do Espírito Santo na nossa vida, ele vai nos moldando. Às vezes tem um trincadinho, tem uma rachadura, que pode significar uma obra da carne, né, na nossa vida aí. Às vezes eu ainda, né, tenho dificuldade com mentira, com fazer as coisas escondido, mas aí eu me rendo ao Espírito Santo, eu peço ajuda ao Espírito Santo, e ele começa a me moldar, a me fazer mais parecida com Jesus. Então, usem a criatividade, peçam aí realmente a inspiração que vem de Deus, que você possa dar a sua melhor aula. Essa aula do dia 25 será uma aula introdutória, onde a lição usa uma história moral de uma menina que desobedece aos seus pais. Usa essa história para aplicar a verdade bíblica de que é o Espírito de Deus que vai nos convencer, né, do nosso pecado e vai produzir em nós essas características vindas do Espírito Santo. Essa é a lição do dia 25. Vai introduzir o assunto do fruto do Espírito Santo. Vai definir o que é o fruto, o que são as obras da carne. Vai definir essas coisas importantes. E novamente vai falar do Espírito Santo. E aí então no dia 2 começaremos a falar de cada característica do fruto do Espírito Santo. Falaremos do amor, da alegria, né? Cada domingo falaremos de uma observância. A mesma coisa à noite. Cada domingo falaremos de uma atitude errada, uma obra da carne e uma solução para resolver este problema da obra da carne. Deus abençoe vocês, que esta semana o Espírito Santo te incomode, trabalhe na tua vida, faça de você como uma massinha na mão do oleiro, trabalhe no teu coração para que você se sinta preparada e com autoridade para falar às crianças sobre algo que Deus já está fazendo na tua vida. Qualquer coisa, pode falar comigo no Zap.